Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar fundo em uma das passagens talvez mais decisivas de todo o Novo Testamento, o anúncio do anjo Gabriel a Maria, que está lá em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Esse relato, que a gente conhece como a Anunciação, é muito mais do que uma história bonita. Ele é, na verdade, a pedra fundamental da cristologia no Evangelho de Lucas. É exatamente aqui que o autor começa a construir, de uma forma bem clara, quem é Jesus e qual é a sua missão. Então, nosso objetivo aqui é fazer uma verdadeira imersão exegética nesse texto. Sabe, descobrir suas camadas teológicas, literárias, históricas, para a gente entender de verdade como Lucas já apresenta, desde o comecinho, a grandeza da vinda de Cristo ao mundo. E para a gente não se perder nesse caminho, nós traçamos 5 objetivos principais. Primeiro, a gente vai analisar a estrutura da narrativa, que é super sofisticada, e como ela conversa com o Antigo Testamento. Depois, vamos examinar como aquelas antigas promessas feitas ao rei Davi finalmente se cumprem em Cristo. O nosso terceiro objetivo é ir mais fundo na doutrina da concepção virginal, não só como um milagre, mas pensando nas suas implicações teológicas. Mais para frente, a gente vai discutir os títulos Santo e Filho de Deus para entender o que eles significavam exatamente para Lucas. E por fim, vamos refletir sobre a resposta de fé de Maria, que é apresentada como um verdadeiro modelo de discípulo. E olha, para nos guiar nessa jornada, toda a nossa análise vai ser fortemente baseada no trabalho de um dos maiores especialistas no assunto, o acadêmico Darrell L. Buck. Beleza? Então, o nosso percurso vai seguir esse roteiro aí, dividido em 5 partes que acompanham a própria história no texto. Essa abordagem vai nos permitir olhar cada detalhe com calma e profundidade. Então, vamos começar com a primeira seção. Então vamos lá. Seção 1. Estrutura e paralelos do anúncio. Para a gente captar a profundidade teológica do que foi dito a Maria, não dá para ficar só na leitura superficial. A gente precisa ser meio detetive e investigar como Lucas, o autor, construiu essa cena de propósito. A arquitetura literária, sabe? As conexões com outras histórias da Bíblia, são essas as chaves que abrem um significado muito, mas muito mais rico. E a primeira coisa genial que Lucas faz é colocar o anúncio a Maria logo depois do anúncio a Zacarias. A estrutura das duas histórias é bem parecida. Um anjo aparece, a pessoa fica com medo, o anjo acalma, promete um nascimento, descreve a criança e sua missão. Só que as diferenças são enormes e totalmente intencionais. O anúncio sobre João Batista acontece no lugar mais sagrado e público de Israel, o Templo de Jerusalém, durante um ato sacerdotal. A mensagem é para o pai, Zacarias. E o milagre é reverter a esterilidade, algo que já tinha acontecido outras vezes no Antigo Testamento. Agora, olha o contraste. O anúncio sobre Jesus acontece num lugar privado, humilde, esquecido no mapa, uma aldeia chamada Nazaré. A mensagem vai direto para a mãe, Maria, e o milagre é de uma ordem completamente superior, sem precedentes, um nascimento virginal. Lucas usa esse contraste para deixar claro, desde o início, que Jesus é superior a João. A grandeza de João é anunciada com toda a pompa religiosa, mas a grandeza de Jesus, anunciada na simplicidade, depende unicamente do poder criador de Deus. E não para por aí. Além desse paralelo interno com Zacarias, Lucas, de uma forma magistral, insere essa narrativa na grande tapeçaria da história da salvação de Israel. O anúncio a Maria segue um roteiro literário que já era bem conhecido no Antigo Testamento, o anúncio do nascimento de homens escolhidos por Deus para missões especiais. A gente lembra do anúncio a Agar sobre Ismael, a Abraão e Sara sobre Isaque, aos pais de Sansão, e de um jeito um pouco diferente na história de Ana e o nascimento de Samuel. Ao usar esse padrão, Lucas está fazendo uma declaração teológica muito poderosa. O nascimento de Jesus não é um evento isolado. Ele é a continuação e o ponto máximo dos grandes atos de redenção de Deus na história. O mesmo Deus que agiu de forma milagrosa no passado para cumprir suas promessas, agora age de uma forma suprema e definitiva para inaugurar a salvação final. Antes da gente avançar, vamos fazer uma pausa bem rápida para definir uma palavra-chave aqui: exegese. Exegese é a disciplina que tenta extrair o significado de um texto. O contrário disso seria exegese, que é quando a gente impõe o significado que vem de fora. O trabalho exegético é uma análise rigorosa do texto na sua língua original, pensando no contexto histórico, cultural e literário. A gente se pergunta, o que Lucas queria dizer para a sua audiência original? Como a gramática e a escolha das palavras no grego contribuem para isso? É esse trabalho cuidadoso que nos permite ouvir o texto com mais fidelidade. O que estamos fazendo aqui, então, é exatamente um exercício de exegese.
Então, para resumir os pontos principais desta primeira sessão, a gente viu que o contraste entre os anúncios a Maria e a Zacarias serve para exaltar a pessoa de Cristo. Entendemos que a história está conectada com os atos de salvação de Deus no Antigo Testamento. Notamos também o paradoxo que Lucas cria. A maior revelação da história acontece no cenário mais improvável e humilde. E por fim, a gente percebeu que toda a estrutura literária foca no poder criador e soberano de Deus. Com essa base bem firme, agora sim a gente pode avançar para o conteúdo da mensagem do anjo. E agora vamos para a nossa segunda sessão, a promessa do rei davídico. O nosso foco muda um pouco. A gente já viu a embalagem da narrativa, agora vamos olhar o presente, a substância da revelação. O que exatamente o anjo Gabriel promete a Maria sobre o filho dela? A resposta, que está nos versículos 32 e 33, é uma concentração absurda de teologia, cumprindo séculos de esperança messiânica em Israel. A primeira coisa que o anjo diz é: este será grande. Em uma análise exegética, os detalhes são tudo. Lembre que no anúncio a Zacarias foi dito que João Batista seria grande diante do Senhor. Tinha uma condição, um qualificador que colocava a grandeza dele abaixo da de Deus. Já aqui, a grandeza de Jesus é declarada de forma absoluta grande e ponto final. A palavra grega é megas, como Darrell Bock aponta, quando esse adjetivo é usado de forma absoluta no Antigo Testamento para descrever uma pessoa, geralmente é reservado a Deus ou a figuras gigantescas como Moisés. Isso já sinaliza de cara a magnitude incomparável de Jesus. Logo em seguida, o anjo afirma: será chamado Filho do Altíssimo. Altíssimo é um título para Deus que mostra a sua soberania. E o título Filho do Altíssimo, nesse contexto, é, antes de tudo, um título real, messiânico. No Antigo Testamento, principalmente lá em 2 Samuel 7 e no Salmo 2, o rei da linhagem de Davi era visto como alguém que tinha uma relação de filho com Deus. Ele era o representante do governo de Deus na terra. Documentos da época, como os achados em Qumran, também usam títulos parecidos para falar do Messias esperado. Então, a primeira coisa que Maria e os primeiros leitores de Lucas entenderiam é que o filho dela é o Messias, o rei prometido, com uma relação única com o Deus soberano. E essa identidade de rei fica totalmente explícita na continuação da promessa. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa declaração é uma verdadeira explosão teológica. Cada pedacinho dela está carregado de profecia. O trono de Davi é o cumprimento da promessa da restauração do reino. A casa de Jacó é o jeito clássico de se referir ao povo de Israel. E a afirmação de que seu reino não terá fim mostra a natureza eterna do seu governo, diferente de todos os reinos daqui da terra. E de onde vem tudo isso? A raiz está lá atrás, na aliança davídica, registrada em 2 Samuel capítulo 7. Ali Deus promete a Davi que sua casa, ou seja, sua dinastia, seu reino e seu trono, seriam estabelecidos para sempre através de um descendente dele. Essa promessa virou espinha dorsal da esperança messiânica de Israel. Os judeus piedosos esperavam pelo dia em que o grande filho de Davi viria para cumprir essa aliança. O que o anjo Gabriel está dizendo para Maria é algo monumental. A longa espera acabou. O filho dela é aquele. Ele é o cumprimento definitivo da profecia. Com isso, Lucas conecta Jesus diretamente ao coração da esperança de Israel. Resumindo esta segunda sessão, o ponto central é que o anjo apresenta Jesus, primeiro de tudo, como o Messias, o rei davídico. Os títulos Grande e Filho do Altíssimo precisam ser entendidos, antes de mais nada, dentro desse contexto real. O reino dele é sobre a casa de Jacó e é eterno. Isso nos revela algo crucial sobre a teologia de Lucas. A sua cristologia, a doutrina sobre Cristo, começa com a identidade dele como o herdeiro prometido ao trono de Davi. Essa é a base sobre a qual todo o resto do evangelho vai ser construído. Com essa promessa gigantesca estabelecida, a gente chega à terceira sessão, o milagre da concepção virginal. Diante de um anúncio tão extraordinário, a jovem Maria faz uma pergunta prática e lógica. E essa pergunta, longe de ser um sinal de falta de fé, se torna o gatilho para uma das revelações mais profundas da Bíblia sobre a natureza da encarnação. A pergunta de Maria é: como se dará isto, visto que não conheço homem algum? É fundamental comparar essa pergunta com a de Zacarias. O anjo não repreende Maria. Por quê? Pela natureza da pergunta. Zacarias perguntou: como eu vou saber disso? Pedindo um sinal, o que mostrava dúvida. Maria pergunta: como, em grego, pós, isso vai acontecer. Ela não questiona se vai acontecer, mas quer entender o modo, o método que Deus vai usar, já que ela era virgem. A expressão não conheço homem era um jeito comum de falar sobre a ausência de relações conjugais. A pergunta dela, portanto, é um ato de fé que busca entender, e isso abre espaço para a revelação do milagre.
A palavra grega que Lucas usa para virgem é partenos, uma palavra que não deixa dúvida sobre o estado de castidade de Maria. É importante notar, como Bock enfatiza, que a virgindade de Maria em Lucas funciona primeiro como um fato que move a história, e não tanto como um cumprimento de Isaías 7,14, como acontece em Mateus. A condição virginal de Maria é o que faz a pergunta dela ter lógica. Sem isso, a pergunta não faria sentido. E é essa condição que exige uma intervenção direta de Deus, estabelecendo que o nascimento de Jesus é algo absolutamente único e milagroso, que o separa de João Batista e de todo mundo. Claro, um versículo tão importante como esse gerou muito debate acadêmico. Alguns críticos questionam se ele é histórico. Vamos dar uma olhada rápida nos desafios e nas respostas. Primeiro, a pergunta de Maria é ilógica, já que ela estava noiva e ia se casar logo. A resposta exegética é que a pergunta faz todo sentido se ela entendeu que a promessa era para acontecer imediatamente, antes do casamento. Segundo desafio. Existe uma tensão entre a linhagem de Davi, que vem por José, e a concepção virginal. A resposta está na lei judaica, onde a linhagem legal, passada pelo pai legal ou por adoção, era super importante. Ao casar com Maria e aceitar Jesus como filho, José o coloca legalmente na linhagem de Davi. Terceiro desafio. O verso 34 foi adicionado depois. Essa ideia se baseia em evidências muito, mas muito fracas. Na verdade, tirar o versículo 34 quebraria todo o paralelo cuidadoso com a pergunta de Zacarias e com o padrão dos anúncios de nascimento na Bíblia. Então a integridade do texto é bem defensável. Para a gente consolidar esta terceira sessão, vamos recapitular. A pergunta de Maria em Lucas 1,34 é sobre o método e nasce da fé, não da dúvida. A concepção virginal é, então, revelada como um ato criador direto de Deus, mostrando a origem única de Jesus. Vimos também que as críticas à historicidade do versículo encontram boas respostas na análise do texto. Essa pergunta sincera de Maria preparou o cenário para a próxima parte, que vai explicar exatamente como o impossível se tornaria realidade. Chegamos então à resposta do anjo, o epicentro da revelação sobre Cristo nessa passagem. A nossa quarta sessão, a identidade divina do Filho, se concentra no versículo 35. Aqui, Gabriel não só explica o como, mas ele aprofunda a identidade da criança de um jeito que vai muito além de tudo que foi dito antes. O versículo 35 é construído de um jeito muito bonito, com um paralelismo poético, algo bem comum na tradição hebraica. A primeira linha diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. A segunda complementa: a virtude ou o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É fundamental entender que não são duas ações diferentes, mas uma única ação descrita de duas maneiras. A segunda linha explica e intensifica a primeira. O Espírito Santo e o poder do Altíssimo são aqui sinônimos. A ação é uma só: o poder criador de Deus, o seu Espírito, agindo diretamente em Maria para gerar a vida do Messias. E a palavra-chave na segunda linha é cobrirá com a sua sombra, do grego episkiase. Essa palavra é uau! Ela tem um peso teológico enorme do Antigo Testamento. É o mesmo termo usado na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, lá em Êxodo 40, para descrever a nuvem da glória de Deus, a Shekinah, descendo e cobrindo o tabernáculo. Quando a presença sagrada de Deus enchia o santuário, ele se tornava um lugar santo. Ao usar essa palavra específica, Lucas está dizendo que a concepção de Jesus não é só um milagre biológico. É um ato sagrado, uma obra da presença gloriosa de Deus que habita e age em Maria, tornando seu ventre o primeiro santuário do Deus encarnado. E como resultado dessa ação divina, o anjo declara que o menino será chamado Santo, o Filho de Deus. Isso nos leva a comparar os dois grandes títulos de Jesus aqui: Filho do Altíssimo, no versículo 32, e Filho de Deus aqui no 35. Segundo a análise do Bock, o foco de Lucas nos dois títulos é o mesmo. Eles apontam para a identidade de Jesus como Messias, o rei davídico. No Evangelho de Lucas, o título Filho de Deus está sempre ligado ao seu papel de Cristo. Por exemplo, lá em Lucas 4, os demônios o chamam de Filho de Deus, e Lucas explica: porque sabiam que ele era o Cristo. A concepção virginal pelo Espírito é a base que torna essa filiação única, mas a designação em si aponta para o seu papel de Messias. Resumindo, nesta quarta sessão, a gente aprendeu que a concepção de Jesus é um ato direto do poder criador do Espírito Santo. A linguagem usada, principalmente o verbo episkiase, nos lembra da presença sagrada de Deus, a Shekinah. E o título Filho de Deus, no contexto de Lucas, está ligado à sua concepção milagrosa e principalmente ao seu ofício real como Messias. Concluímos, portanto, que Jesus é apresentado como Messias Santo, cuja origem não é meramente humana, mas divina. E chegamos à nossa última sessão de desenvolvimento: a resposta de fé e submissão. O diálogo com o anjo não acaba na grande revelação do versículo 35. O anjo ainda oferece um sinal para encorajar Maria
e ela dá sua resposta final, uma declaração que ecoa através dos séculos como um exemplo de fé e obediência. O anjo diz: Eis que também Isabel, tua parente, concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. E olha que detalhe importante. Maria não pediu um sinal. Deus, em sua graça, o ofereceu. O propósito do sinal não era provar que o anjo falava a verdade, mas encorajar a fé de Maria. Era uma confirmação real e atual do poder de Deus. Ao conectar a experiência dela, sem precedentes, com a de sua parente Isabel, era como se Deus estivesse dizendo a Maria que ela não estava sozinha. O mesmo Deus que venceu a esterilidade em Isabel era totalmente capaz de fazer um milagre ainda maior nela. E essa conexão toda deságua na declaração que é a chave de toda a história, porque para Deus nada é impossível. Essa frase é a base de tudo. A esterilidade de Isabel era uma impossibilidade humana. Uma concepção virginal era uma impossibilidade ainda maior. Mas para o poder criador de Deus não existe nível de dificuldade. Essa verdade, que lembra a promessa feita a Sara lá em Gênesis, é a garantia final para Maria de que a palavra de Deus vai se cumprir. O poder ilimitado de Deus é a base para uma fé ilimitada. E diante da promessa, da explicação e da garantia, Maria dá sua resposta final e magnífica. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A palavra grega para serva aqui é doule, que pode ser traduzida de forma ainda mais forte como escrava. Maria se coloca em total submissão e obediência à vontade do seu mestre. Ela não impõe condições. Ela entrega sua vida, seu corpo, sua reputação e seu futuro nas mãos de Deus. É preciso pensar no risco pessoal gigantesco que ela estava correndo numa cultura como aquela. Ela podia ser acusada de adultério, rejeitada por José e pela comunidade. Mesmo assim, sua resposta de aceitação total. Cumpra-se em mim. É a rendição da vontade humana à vontade divina. O grande sim que permitiu a entrada do Salvador no mundo. Para fechar esta sessão, então, consolidamos que a gravidez de Isabel funciona como um sinão de graça e encorajamento para Maria. A máxima de que nada é impossível para Deus é a âncora teológica de toda a passagem. A resposta de Maria é um exemplo sublime de fé, submissão e obediência radical. E com isso ela se torna no Evangelho de Lucas o modelo perfeito de como a palavra de Deus deve ser recebida, com um coração humilde e um espírito obediente. Bom, depois de percorrer o texto versículo por versículo, chegamos à nossa conclusão. Este é o momento de amarrar todas as pontas da nossa análise e refletir um pouco sobre as principais implicações teológicas e aplicação dessa passagem tão fundamental. Se a gente pudesse resumir nossa análise de Lucas 1, 26 a 38 em 4 grandes temas, seriam estes. Primeiro, o cumprimento da promessa. Jesus é apresentado como o rei messiânico que cumpre as esperanças de Israel. Segundo, a superioridade de Cristo. Através dos contrastes com João Batista e da sua concepção única, Lucas coloca Jesus em uma categoria à parte. Terceiro, o poder criador de Deus. A história toda é uma demonstração do poder soberano de Deus, que, pelo Espírito Santo, faz o impossível se tornar realidade. E, finalmente, o modelo de fé. Em Maria, temos o exemplo perfeito de como a palavra de Deus deve ser recebida, com humildade, fé e obediência. É claro que nossa análise aqui, por mais detalhada que seja, é só um ponto de partida. Para quem ficou com gostinho de quero mais, algumas sugestões são bem valiosas. A primeira é ler a nossa fonte principal, o comentário de Darrell L. Bock sobre Lucas. É uma obra de referência. Além disso, um exercício acadêmico muito enriquecedor é fazer uma análise comparativa entre a narrativa do nascimento em Lucas e a que está lá nos capítulos 1 e 2 de Mateus. Observar as semelhanças, as diferenças e principalmente as ênfases teológicas de cada evangelista vai ampliar demais a compreensão do evento. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar para reflexão. Porque a exegese não busca só conhecimento intelectual, mas uma aplicação sensata. Então a questão final é, de que forma a submissão de Maria à palavra de Deus, mesmo diante do desconhecido e de tanto risco pessoal, pode inspirar e desafiar nossa própria jornada de fé hoje em dia?